Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 638 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Silvana, nossa doutora de estimação, que veio aqui mais uma vez para quebrar paradigmas, para trazer a verdade, para revoltar muita gente. É hora da treta com a doutora Silvana. Tem que mudar o podcast, hora da treta. Ou para ser cancelado. Hoje o cancelamento vem. Bem, eu sou a Silvana e eu estou aqui com a Adri, que já tomou um suco verde e um suco vermelho até agora, essa altura do dia. Sim, mas enema eu me recuso. Tudo tem limite nessa vida. Eu sou a Adriana e eu tô aqui com o marido, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta pro marido. Marido, você tomaria um vinagre de maçã se soubesse que os seus cabelos iriam parar de cair? Ai, gente, vocês acham que eu tô o quê? Tô morrendo por causa da calvície. Não, normal, já passei da idade de... Já usufruí bastante do meu cabelo. Agora é aceitar. Sem vinagre de maçã, então. Sem vinagre de maçã. 1 litro por dia, já pensou? Gente, eu não acredito no vinagre nem pra limpeza da casa, quanto mais pra limpeza do corpo, olha aí. Ah, mas eu vou trazer dados sobre vinagre de maçã, hein? Vou trazer verdades serão ditas aqui nesse episódio. Vamos fazer um embate aí, então. E nós estamos aqui para falar sobre terapias de saúde alternativas. Terapias alternativas de saúde, a gente não pensou no título ainda, mas você deve estar vendo aí no seu agregador de podcast. A gente vai falar sobre isso, porque é algo que está muito em alta. Tem muita gente sendo levado para um lado e para outro. A gente vai entender os motivos que levam as pessoas a buscar esse tipo de terapia e entender um pouquinho mais sobre o que é a medicina, né? Por que se estuda tanto para chegar a conclusões? A gente vai ter essa conversa aqui com a Silvana. Obrigado mais uma vez, Silvana, por estar com a gente e vamos destrinchar esse tema aqui. Muito bom, gente. A gente entrou nesse tema e é um tema que tem revoltado a gente há muito tempo. Né? Nós temos alguns casos de doenças na nossa família e tal, e a gente, né, vê como as informações chegam aos nossos familiares e tenta sempre buscar informações, rebater teorias e tudo. A gente já passou por crises, ainda passa, né, dos anti-vacina, né, os anti-vax, né, com relação à pandemia, essas pessoas que se levantaram contra a ciência. E recentemente a gente teve acesso à minissérie do Netflix chamado Vinagre de Maçã, que talvez você tenha visto aparecer no seu Netflix aí, ignorou pelo título, né? O que eu vou querer saber? Ruim, né, Netflix? De Vinagre de Maçã. Foi ruim. Mas conta a história real, né? Baseadas numa mentira real, eles dizem, né? De uma australiana que fingiu, né? Mentiu ter enfrentado um câncer de cérebro e ter conseguido vencer esse câncer só com terapias alternativas, sem precisar fazer o que a medicina tradicional recomenda ou indica, ou até diz que é o certo a se fazer, né? E se curou com essas terapias alternativas e levou muita gente a buscar essas terapias também. E a série destrincha todo esse emaranhado que existe por trás de movimentos assim, de intenções e tudo. Esse episódio não vai ser sobre a série, mas a série nos revoltou mais uma vez e nos levou a falar: Silvana, vamos gravar sobre isso. Vamos revoltar junto, Silvana. A gente se sente um pouco responsáveis, não, mas a gente se sente impelido a poder dizer alguma coisa sobre isso e ajudar algumas pessoas a colocarem a mão na consciência, entenderem um pouquinho mais como funciona um processo científico que leva às conclusões e aos tratamentos e às terapias reconhecidas que existem hoje. Então, eu queria até falar com relação às decisões das pessoas irem para terapias alternativas, porque assim, você tá ouvindo o podcast agora, você ouviu essa maravilhosa introdução do marido falando sobre a série Vinagre de Maçã, Muito você obrigado. Pode estar pensando assim: nossa, mas como que uma menina conseguiu enganar todo mundo que tinha câncer? Isso é fácil, eu só pedi o exame dela. Como que pode alguém acreditar de que ela se curou tomando suco e tal, outras coisas ali que ela fez na série? E, gente, ela teve mais de 200 mil seguidores assim que ela abriu o Instagram dela. E foi pra falar quando o Instagram sobre tava isso. começando, né? Então, assim, 200 mil é um número muito grande. É muito grande. Época. Chegou a 2 milhões e 300. Né? Então. Sim. Então, assim, não é que, como que tem gente que acredita? Tem muita gente que acreditou. E viagem de confirmação. Não, e ela, inclusive, lançou um aplicativo pela Apple. Aprovado Então, pela ela Apple. foi na Apple lá e fez o aplicativo. Lançou o livro.
Lançou livro, e quando então, questionada, assim, né? ela sempre desconversava, contava uma história e fazia com que a história ficasse mais dramática ainda para as pessoas esquecerem do questionamento que estavam fazendo com ela sobre as doenças que ela tinha enfrentado e tal. E a série, ela foi baseada num livro chamado A Menina que Enganou o Mundo, né? Que trapaceou o mundo, enganou o mundo. Fez o mundo Eu acho de que não trouxa. tem em português, né? Mas esse o título em inglês. Pra você ver que foi, assim, muita gente que caiu na conversa dela. Então, assim, tem muita gente que cai na conversa de muitas pessoas que estão falando bobagem por aí, sabe? Infelizmente. A gente tá dando nossa opinião de leigo aqui, Silvana. Você vai avaliando depois pra... Leigo não, que eu sou farmacêutica. É verdade, meu Adri é marido. farmacêutica, é verdade. Eu sou leigo. Faz muito tempo que eu não sou Mas farmacêutica. me interessa. A Adri tem lugar de fala. Tem carteirinha, né? Tá. Mas assim, pela nossa análise, né? A gente vê, né? Entre as pessoas próximas que acabam buscando terapias alternativas, a gente vê alguns fatores que levam a isso, né? O primeiro é o desespero, né? Porque chega numa situação crítica e começa a ver que existem pessoas falando, pra você curar de câncer é só fazer isso, é só não fazer aquilo, é só buscar esse tratamento aqui, fazer desse jeito. E esquece o que o médico te disse, esquece o que ele te recomendou, porque a medicina está toda comprometida com a indústria farmacêutica. E cada exame que você faz, o médico ganha em cima disso. Isso. E não vai te contar a verdade porque quer que você continue sendo seu paciente. Tem também o descrédito que a medicina ocidental tem também, por conta muitas vezes do tratamento que se dá às pessoas, né? Tem essa coisa da medicina humanizada, né? Quando que... O que é medicina humanizada? Não, então, mas por que existe uma medicina desumanizada, né? Você está falando de medicina, entendeu? Então a gente precisa chegar numa medicina bizarro, né? humanizada, porque os médicos em geral não tratam a gente como humanos, né? Então isso leva a um descrédito e leva as pessoas a buscarem outras maneiras de tratamento, deixando de lado o que é comprovado cientificamente, o que já passou por vários processos de validação científica para aderir a algo que pode ser que deu certo para alguém, mas que tá longe de ter um processo científico por trás validando aquilo, né? Mais ou menos por aí? Vamos lá, pra gente começar, né? Eu vou trazer duas histórias, duas questões, aí a gente começa a pensar a respeito. Por exemplo, creatina. Creatina é um negócio que aqui no Brasil todo mundo tá usando. Tá em alta no Brasil? Tá em alta para os treinamentos, né? Pra musculação, mas depois vai pro lado da saúde. Não, creatina trata a demência, porque o cérebro se nutre de creatina e não de glicose, entendeu? Creatina é a chave do envelhecimento, a creatina tá virando panaceia. Eu tive que pesquisar recentemente sobre isso, porque me perguntaram, né? Falaram que tem que tomar creatina, que é o que vai... E tal, a gente foi atrás. Então, o que a creatina faz? A creatina, comprovadamente, ela melhora o seu desempenho no exercício. Ela faz com que você consiga fazer mais repetições num exercício de força. E muitos dos efeitos da creatina foram comprovados em pessoas que fazem alto grau de atividade física, tipo halterofilista, atleta olímpico. Atletas de alto rendimento, né? É isso que eu ia falar, alto rendimento, né? Por uma pessoa normal, o que a creatina vai fazer? Você, ao invés de fazer, 12 repetições numa puxada de peso, você fazer 15 a 16. Claro que se você tá querendo desenvolver músculo, vai te ajudar. Eu tô dizendo assim, a creatina não substitui a musculação, entendeu? E, claro, você tem um quadro demencial, você conseguir fazer atividade física que te ponha mais músculo, vai melhorar também seu desempenho cognitivo. Fim. Só que aí você vai ler e vai ter 1001 coisa. Porque fizeram um estudo não sei aonde. Porque fizeram não sei o quê. Porque o doutor fulano de tal diz que é. E assim, o consenso que a gente sabe é esse negócio do músculo. O restante, não funciona pra mais nada. O lance é que não existe nada que indique um funcionamento. Só que pode ser que daqui a 20 anos, o que eu tô dizendo pra vocês aqui hoje, alguém ouça e fala assim, defasado, tá vendo como é que era o pensamento da década de 2020? Mas isso não quer dizer que eu tô falando uma mentira. Isso só quer dizer que o conhecimento científico, ele vai se aprimorando. Mas é nessa lacuna que eles brecha. entram. É nessa lacuna. Mas aí, só pra você entender em que terreno a gente tá. Segunda coisa, o próprio vinagre de maçã. Qual é a evidência científica sobre o vinagre de maçã? Existem alguns estudos muito iniciais, tá? Nada muito forte, que mostram que o vinagre de maçã ingerido todos os dias, ele aumenta a sensação de saciedade. Tipo assim,
Pessoas que comem muito passariam a ficar mais saciadas com menos comida. Há alguns anos eu via da óleo de coco que você punha no café, que fazia isso também, não era? Isso, que Sim, fazia isso também. também. Que é uma gordura horrível, né? Depois a gente fala do óleo de coco. Não, gente, isso aqui dá 3 horas de programa. Dá 3 horas. Gente, Tá. Não vai dar pra destrinchar E fora todas as nos terapias. primórdios É muita nossos coisa. da vitamina C também, né? Que começou a ficar mas doente. o que Dá-lhe vitamina acontece? C, dá-lhe vitamina C. O vinagre de maçã tem esse efeito. Tem até um estudo que é interessante porque ele é feito no Oriente Médio e pegou pessoas bem gordinhas e colocou só o vinagre de maçã. A galera realmente tinha significância estatística. Mas era uma perda, assim, gente, de 2 quilinhos, sabe? Ninguém vai reverter a obesidade com vinagre de maçã. Mas pode ser que ele seja um alvo terapêutico para você pesquisar alguma coisa. Por quê? Alguém descobriu que a casca da macieira era utilizado por alguma população tradicional como algo para melhorar o açúcar no sangue. Aí o pessoal começou a pesquisar, e dessa pesquisa da casca da macieira saiu a dapaglifosina, que é a droga número 1 hoje no controle No tratamento de diabetes. em pessoas que têm doença cardíaca e renal. A dapaglifosina está revolucionando o tratamento do paciente que tem diabetes, doença no coração e no rim. Tanto que o SUS está colocando no programa Farmácia Popular. O SUS colocou um remédio que você comprava mais de R$100 no Farmácia Popular, porque ele realmente, o impacto dele em doença, em mortalidade cardiovascular no diabetes é na casa dos 20% para cima. Então é muito significativo. E começou com a raia da casca da macieira lá, do pessoal fazendo chazinho de casca de macieira. Então, por que eu tô trazendo essas duas histórias? O que acontece? Desde o dia que Adão saiu do Éden, deu uma topada numa pedra e gritou, ai, nasceu a necessidade de você ter alguma terapia para aliviar o sofrimento do ser humano nessa terra. E a medicina, quando ela surgiu, ela não era nem medicina. Você chamava isso de sacerdócio. Era o xamã, o curandeiro, o sacerdote, né? O rei Melquisedeque lá, ele era o médico da turma, entendeu? O pessoal ia com espinhela caída, com dor de dente, com não sei o quê. O pessoal procurava o templo. Então, você vai ver que no judaísmo você tem diversos, né, pontos lá quando você chega no templo, no tabernáculo, para vários problemas de saúde, né, principalmente problemas visíveis, né, coisas de pele, as pessoas iam pro templo. Então, a gente tem uma prática que é muito próxima do xamanismo, desde sempre. Quando você chega lá no Hipócrates, que era grego, agora vamos lembrar, gente, a Grécia era um pontículo no meio do planeta. O Hipócrates, que foi quem fundou a medicina, que a gente chama de medicina, o Hipócrates não veio na América do Sul contar o que ele descobriu. O Hipócrates não conversou com os povos Inuit lá do Alasca. O Hipócrates não conversou com os chineses. Né? Japonês, etc. Hipócrates funda a medicina como a gente conhece. Então, a medicina como a gente conhece, e da medicina sai a farmácia, da medicina sai a fisioterapia, da medicina sai a nutrição, da medicina sai a fonoaudiologia. A psicologia é um início um pouco diferente, mas tem uma raiz também na medicina. Então, as carreiras de saúde, elas nascem na Grécia, né? Elas são muito ocidentais, e é como a gente conhece. Não estou dizendo, gente, que isso aí é um demérito, é um mérito, mas a gente tem que entender de onde a gente está partindo. E a medicina, como a gente trabalha, então, ela tem em torno de 2.500 anos. Se você pensar na história humana... E, gente, o Hipócrates, ele trabalhava com muita coisa que era aconselhamento e orientação. Era tipo assim, mulher grávida não pega sol, porque na cabeça dele, lembra que ele é a teoria dos humores, né? Então era assim, tá frio, esquenta, tá esquenta, fria. Sim. Né? Esfriar, vamos fazer uma sanguessugazinha aí, né? Era essas coisas. Então, mas tinham várias coisas muito malucas, tá? Por exemplo, métodos contraceptivos, eles tinham umas coisas muito doidas, tipo limão intravaginal, tinha umas coisas muito malucas, tá? Uau. Coisa que se dá. Eles davam certas ervas para os homens ficarem com esterilidade temporária. Então o homem não queria fazer filho, ele tinha os nossos. Então tinha um monte de paranauê que você tinha na época, entendeu? De coisinhas que eram na base da observação. E isso, gente, vou falar para você, perdurou até 100 anos atrás. Tem um tratado de medicina, de clínica médica, que tá na biblioteca de obras raras da UFRJ. Eu fiz uma disciplina na faculdade chamada História da Medicina, e aí a gente assim acessa a biblioteca. A professora levou a gente, tinha que usar luvinha para mexer nos livros, era muito engraçado. Não, é engraçado, a gente contar essa. O Atlas de Anatomia era de Lisboa, aí o modelo usava bigode, assim, tinha aquele bigode, assim. Mas já era o Sobota ou não? Não, era desenhado à mão. Anterior, era desenhado à mão, isso. século XIX, alguma coisa assim. E aí o cidadão, que era o modelo, usava um bigode, sabe? Era muito O Sobota já é medicina moderna, né? E o Sobota é usado até hoje, né? Exatamente. Lá tinha um tratado de medicina escrito pelo Miguel Couto. Quem é carioca sabe que o Miguel Couto dá nome a um hospital. E ele foi um médico muito proeminente no Rio de Janeiro. E é interessante porque, por exemplo, o Miguel Couto ia falar de infarto. O infarto. Ele contava 3 histórias sobre o infarto.
a paciente Maria José, aos 45 anos, teve isso. Ele queria explicar para um aluno de medicina o que era infarto, ele contava histórias, entendeu? Você fala assim, não, mas como é que é hoje? Hoje vocês abrem um tratado e diz assim, o infarto tem uma prevalência de X% da população, tantos por cento tem gravidade e mata tantos por cento. O tratamento consegue curar tantos por cento. Então a gente saiu de uma medicina que contava histórias para uma medicina baseada em estatística. Isso tem 100 anos. 100 anos atrás tinha o procedimento da sangria, né? Um negócio absurdo. Ainda tinha gente fazendo. O que aconteceu, né? Morreu um rei da Inglaterra graças a esse negócio. Outra coisa também. No final do século XIX, temos a revolução da farmácia, né? Começa a surgir medicamento, drogas e tudo mais. Para um monte de coisa, né? E aí você tem os desdobramentos legais, mas não tão legais, né? Esse negócio de cocaína, tudo mais que tem aí, começou com essa história de vamos fazer remédio para tratar doença. Mas, enfim, a gente tem uma memória coletiva de uso de procedimentos tradicionais muito forte na espécie humana ainda. Por que eu tô indo para esse lado? Para dizer o seguinte, quando a gente lida com alguém que está muito ligado a práticas alternativas e a gente se choca, na verdade, isso tem muito a ver com conhecimentos, com coisas que os nossos avós, que os nossos bisavós faziam principalmente em contextos que você não tinha acesso a essa medicina que do século XIX para cá se revolucionou. E são poucas gerações, né, que passaram desde então. Então, essa influência é muito forte. Sem contar as influências tribais que a gente tem no Brasil também, né, de povos originários. Então, tem muita coisa. Você começou a ter contato com o Oriente, uma coisa que rolava pouco, né? O Hipócrates só comprava seda deles. Não tinha acesso aos tratados de medicina tanto assim, entendeu? E, ao mesmo tempo, assim, os chineses também aprenderam muito quando conheceram o que os ocidentais faziam. Quando os britânicos foram lá encher a paciência deles, eles pegaram um monte de coisa também. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está num intercâmbio cultural muito recente e a gente teve uma revolução científica que é muito recente. Então, a gente ainda está numa recrudescência dessas coisas tradicionais que viram um grande balaio de gato e que a gente tem que tomar cuidado com o quê, né? Que eu acho que é o grande ponto. Tem coisas que eram inócuas, tem coisas que talvez funcionem, mas a gente ainda não alcançou, tipo a casca da macieira há 30 anos. Há 30 anos alguém dizia assim, casca da macieira, gente, isso é doideira, entendeu? Mas o pessoal farmacêutico, o pessoal de pesquisa de bioquímica vai lá pesquisar. O meu irmão estava pesquisando, o doutorado dele foi medicamentos à base de uma espécie de coco que tem lá na Caatinga, no Nordeste, sei lá, no Cerrado. Alguma espécie que ele tinha lá, e estavam pesquisando flavonoides, terpenos, substâncias que eram alvos terapêuticos, anti-inflamatórios e tudo mais. A pesquisa básica começa com essas coisas, mas você tem que entender que muito do que hoje o pessoal usa como medicina alternativa, a medicina tradicional já pegou, já pesquisou e não conseguiu encontrar nada, né? Só que tá nesse grande balaio de gato. Eu sou farmacêutica, fiz 5 anos de faculdade de farmácia e dentro de uma das minhas disciplinas eu tive aula de bromatologia, tive aula de farmacologia, homeopatia e muita coisa parte primeiro da crença daquela planta, daquela fruta. Aí a indústria farmacêutica, um cientista, um pesquisador, pega aquilo igual você tá falando da casca de maçã, vai fazer faz estudos tanto da própria molécula mesmo, quanto observação clínica em pacientes e tal, e chega muitas conclusões, chega de que isso realmente não funciona pra nada, ou isso funcionaria numa quantidade absurda. Exato. Por exemplo, a casca da maçã funciona assim, mas para você ter ele no medicamento de diabetes, você precisaria de 300 árvores. 5 quilos de casca de maçã. Exatamente. Vamos acabar com as macieiras do planeta. Sabe? Então, exatamente isso. E aí vem outro ponto. Tem o que é inócuo, tem aquilo que a gente não consegue comprovar, e tem aquilo, gente, que baixou a pressão, mas matou a pessoa enquanto isso. Exatamente. E não é porque é natural que não vai te prejudicar, né? Exatamente. Pode prejudicar, sim. Assim, um exemplo clássico, né? O veneno da cobra. Pouca gente sabe que o captopril, enalapril, spril da vida são derivados de pesquisa brasileira em cima de veneno de cobra. Eles descobriram que tinha uma substância que causava hipotensão no envenenado por cobra, e aí eles foram pesquisar e desenvolver o captopril, que é super usado na população brasileira. Claro, gente, com certeza teve alguém lá no passado, um xamã, que extraiu o veneno de cobra e botou em alguém, entendeu? Agora, quantas pessoas morreram? Então, muita coisa que é alternativa, que é tradicional,
natural que funcionou com fulaninho, ele também matou 9 pessoas nesse processo. Então a gente só tem que entender que existe um conhecimento ancestral que a gente traz, porque os nossos avós... Gente, muitas pessoas moravam em lugares que se elas fossem atrás de um médico, o médico levava 3 dias pra chegar. Eu tô falando do médico, às vezes não era nem um médico, era um boticário, era o cara mais entendido da região, tudo mais. Era o ancião ou a mulher mais velha. Enquanto isso, a vovozinha botando emplasto ali, ninguém ia botando álcool, pegando café, pegava cachaça, dava pra pessoa tomar. Então, essas coisas existem no nosso imaginário coletivo. Qual é o problema de tudo isso? Primeiro, é que a gente, às vezes, não tem conhecimento para separar essas 3 categorias, o inócuo, do não comprovado, do danoso, e o mais perigoso, que existem pessoas que usam isso como produto para ganhar dinheiro. E elas não estão nem aí se o que elas estão oferecendo está em alguma dessas 3 categorias. Ela só precisa ter uma boa história, né? Um bom storytelling. Exato, por quê? Para poder vender aquilo. Há 100 anos, a medicina era storytelling, entendeu? Então, para ela contar uma história, nós somos pegos por histórias. Então, ela te conta uma boa história, ela te vende o produto e você compra o produto. Não interessa se ela pedir para você fazer uma coisa até vexatória, você vai fazer, porque você foi pego pela história. Gente, ozônio no... né? Enfim. Ozonioterapia. Assim, por exemplo, pedra de cristal colocada no seu corpo, né? A sua mão vai passar energia. Além das histórias, vão ter os termos científicos que são jogados aqui e ali pra dizer que tem uma autoridade por trás disso, né? Aí quando você vai, muitas vezes, na série tem umas situações assim, né? A pessoa começa a falar toda eloquente e jogando uns absurdos, assim, as pessoas que entendem se olhando assim, o que ela tá falando? E os outros absurdo, todos aplaudindo, sabe? ai que maravilhoso, como ela entende daquilo, né? Então isso vai levando as pessoas que não têm tanto conhecimento a acreditar, porque uma pessoa com um jaleco branco, às vezes um estetoscópio pendurado no pescoço, vai ter muito mais autoridade do que um papel que tá dizendo que não, né? Só que você vai olhar, às vezes, gente, a pessoa nem médica é. A gente estava até comentando sobre isso num grupo de geriatras que eu participo, de uma pessoa que estava falando 1001 coisas de envelhecimento, de que tinha feito pós, ensinar aquilo. Quando a gente foi pegar o currículo para olhar, o que a gente descobriu? Que a pessoa, ela contava uma história, porque minha vivência na medicina, porque minha vivência não sei o quê. Gente, ela começou a medicina, trancou. Começou uma pós, trancou. Começou outra pós, trancou. Só que o modo como a pessoa coloca no currículo, uma pessoa que passa o olho rápido, ela não entende que é não concluído. Ela fez medicina, né? Não falou que terminou. A pessoa entende que ela fez medicina, ela completou o curso, ela não completou. Mas a história que ela te conta, ela dá a entender que ela é uma médica com alta autoridade. E é difícil de você falar assim, não, eu vou botar a justiça em cima, só processar. Porque a história que ela conta, ela vende, mas ela não diz assim, eu sou médica, entendeu? Então, qual é o ponto principal disso? Existem pessoas que se aproveitam disso. E no mundo das redes sociais, isso foi potencializado à 15ª potência. O que acontece? Antigamente, você sabia no boca a boca, você lia num jornal e você, às vezes, ia atrás de uma terapia alternativa por causa disso. Cartaz pendurado no poste, né? Hoje em dia, você tem muito conhecimento à sua disposição. E aí, você fazer a classificação nas 3 categorias é muito mais complexo e você começa a achar que você tem condição de ler um artigo científico, quando sequer médicos têm condição de fazer isso. Muitos médicos, gente, não sabem ler artigo. Silvana, mas como assim? Por quê? Porque para ler artigo, você tem que ter, primeiro, tido uma faculdade que te levasse a ler muito artigo. Então, uma boa faculdade, ela vai te levar a ler livro texto e ler muito artigo. E não é só questão de interpretação de texto, né? É saber ler mesmo. Não, tem que ter uma capacidade entender. específica para entender aquele conteúdo. Tanto que tem gente vendendo curso hoje de como ler artigo. E você fala assim, nossa gente, é curso de como fazer? Porque muitos de nós não saímos sabendo como fazer, como ler, como redigir. O processo de criação do artigo, a peça artigo científico, ela é uma peça de 200 anos. E muitas vezes era ainda na fase do storytelling que eu te falei. E aí vem uma coisa muito mais recente, muito mais explosiva, disruptiva, que é a tal da medicina baseada em evidência. Que todo mundo acha que sabe o que é. E com o negócio, inclusive, da pandemia, começou um tal de a pessoa dizer assim, não, porque eu li um artigo científico sobre tal coisa, e o artigo dizia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que o artigo tem sempre 2 pontos no final, que ninguém lê, que tem um resultado, depois do resultado vem assim, discussão e limitações do estudo. Então, quando eu fiz o meu artigo do mestrado, no final do artigo tinha limitações. A gente teve uma série de problemas na hora de fazer o artigo, que deu resultado que hoje em dia corrobora com novas condutas e diretrizes no manejo do hipotireoidismo no idoso. Até mesmo
mesmo a própria amostra utilizada. Às vezes, Sim, uma sim, amostra é errada. Você pode ter um artigo científico maravilhoso falando sobre uma determinada droga, que a sua amostra é muito limitada, ela é muito pequena, ela é muito regional, enviesada. sabe? Então. É enviesada e tudo mais. E o que acontece? Quando eu fiz esse artigo, tinha um monte de limitação. Que a minha colega que deu andamento ao trabalho e seguiu adiante, ela procurou corrigir uma parte dos problemas, mas esses problemas foram sendo carregados durante todo o projeto que foi desenvolvido. Então, quando o pessoal lê artigo, ele só quer ler o resultado e a conclusão. Mas raramente ele lê as limitações. Porque a limitação é pro próximo pesquisador falar assim, cara, eu vou fazer um trabalho, vou reproduzir, mas vou tentar mexer nessas coisas. E qual é o ponto, assim? A gente tá com muito conhecimento, a gente não sabe lidar com ele. E aí, o que tem acontecido? Por conta de todos esses costumes do ancestral, a gente começa a querer travestir o ancestral, o tradicional de científico, entendeu? Porque eu falo assim, não, é baseado em evidência. A ciência já comprova. A gente tá vendo gente em púlpito de igreja dizendo, a ciência comprova o que eu vou te dizer aqui. Ou estudos apontam, né? O famoso estudos apontam. O que é ciência? Mas O que é estudos? Entendeu? Eu acredito que não só as pessoas apontam para a ciência, aponta sobre isso, estudos dizem sobre isso, sem falar da amostragem, da limitação, mas também de falar o contrário, de que tem muito médico falando besteira, e infelizmente tem muito médico falando besteira em consultório médico, passando medicina errada, fazendo tratamento errado. Isso acaba dando uma descrença pra medicina, entendeu? E aí vai pro outro lado, sabe? De como que eu vou confiar no médico se ele tá falando besteira por aí, então eu prefiro confiar baseado nas experiências de outras pessoas. Porque a fulana de tal, tomou o tio dela esse tomou remédio, e deu curou. Certo. Então, assim, eu vou muito mais pela experiência do que pela ciência, porque eu já vi médico, infelizmente, enquanto eu trabalhava na farmácia, no balcão de farmácia, o paciente vir com uma receita, e aí a paciente não queria comprar aquele medicamento, queria comprar ou o genérico ou o de referência, o medicamento de referência. Assim, um exemplo bem simples, bem bobo mesmo. Daí eu liguei pro médico e o médico falou pra mim no telefone, uma história real aqui, falou pra mim no telefone, falando que queria que ela tomasse aquele similar, porque aquele similar que era o que iria curar a doença dela. Não era nem o original e nem o genérico. E a paciente falou, não, então eu vou acreditar no meu médico que eu vou com isso essa é baseado, coisa. Ele tirou essa ideia do umbigo dele. Das vozes da cabeça. Você quer saber mais? Curiosamente, depois, a representante farmacêutica da linha daquele medicamento foi na farmácia depois para fazer o levantamento de quantos remédios eles tinham vendido naquela lista. Só que aí tem aquela coisa, né? De que eu, como farmacêutica, eu não gosto de tirar o crédito ou desacreditar da medicina, porque senão as pessoas vão procurar vias que têm menos comprovação ainda. Então, por isso que o meu papel é sempre ligar para o médico, conversar com ele e falar, doutor, você não se equivocou nesse ponto, ou você não acha melhor fazer assim e tal, pra gente trabalhar em conjunto, pra gente ter a medicina, a farmácia, como algo crível, sabe, pra população. Porque se a população deixa de acreditar nisso, o que sobra pra população acreditar, entendeu? E Dri, tem um agravante nisso, porque as pessoas têm uma impressão que é a seguinte, se o médico tem um CRM ativo, significa que ele tem uma regra específica, que está totalmente controlada e que existe um conselho que diz que ele vai seguir essa regra. E sendo, gente, que o trabalho dos conselhos federais de medicina, psicologia, farmácia, o que for, eles não vão dentro do consultório abrir a porta e fiscalizar tudo que a pessoa fala está de acordo com a norma correta das melhores evidências. Isso é um fato. Não é assim que funciona. Então o médico às vezes fala uma coisa que não é verdade, ou ele falta até com a ética, ou falta até com a empatia, e eu acho que aí é o ponto da série que eu quero falar. E aí o paciente fala assim, não, mas ele é a medicina. Se ele é assim, a medicina é desse jeito. E aí, sim, qual é o ponto da série que eu quero criticar? Na série, e eu acho que é realidade, mas só que eu acho que aconteceu daquele jeito. Mas nós temos que pensar o seguinte, na série, todos os médicos que aparecem, eles são retratados como extremamente frios, exato, ocupados demais, pouco preocupados com os pacientes e muito preocupados com os desfechos. Então, eles vêm com aquela ideia de que o oncologista, aquele ser frio, só quer curar aquele câncer que se dane se o paciente morrer no processo. Como ele dá aquela notícia para aquela paciente, né? Ó, você tá com um câncer tipo tal no seu braço e a única solução
é cortar o braço. E é isso, assim, frio, na cara, na lata. Imagina essa, uma moça assim, bonita, jovem, pensando assim, como assim, vou cortar meu braço? Aí começa a pesquisar e ver que existem pessoas tratando de outra maneira, ela vai falar, eu vou cortar meu braço se eu não tenho certeza que isso vai me curar, Aquele se existem homem outras nem possibilidades. Sabe minha história, ele não me sabe quanto é conhece. importante, ele nem olhou na minha cara, sabe? E essa situação que eles trazem na série é uma situação muito limite, porque o tratamento para aquele tipo de tumor, alguns tumores ósseos e musculares do jovem, é amputação. Exceto se, às vezes, eu tive um colega médico que ele teve no quadril. E aí o que os médicos fizeram? Era muito inicial, ele era adolescente. Eles tiraram, ele fez medicina por isso, olha que interessante. Eles tiraram o osso e substituíram por uma prótese total de quadril. E aí ele fez medicina e a cada 20 anos ele tinha que trocar prótese, sabe? Já tinha feito uma ou duas trocas. E assim, salvou a vida dele. Mas ele pegou um caso muito no início. Se o caso dele tivesse avançado, seria desarticulação do membro, ou seja, você amputa na altura da região inguinal. É um tratamento extremamente agressivo, assustador, as pessoas ficam chocadas. Então você entende muito o drama da personagem, né, com a situação. Agora, o que acontece? Todo mundo ali, a oncologista que cuida da mulher com câncer de mama, todo mundo é muito antipático e o pessoal das terapias alternativas é extremamente simpático. Então, eu acho que a série também mostra como muitas vezes a empatia ou a simpatia são alguns dos segredos para que você entenda por que as pessoas vão atrás de terapias que não têm comprovação científica alguma e que às vezes elas estão se sentindo cada vez piores com a terapia. Eu acho que a série traz muito isso. A menina do negócio do membro, os caroços voltam e ela, né? Porque a experiência com o tradicional foi muito negativa. Então, acho que a primeira coisa, principalmente tem profissional de saúde ouvindo, cara, você tem que encantar o seu paciente. Eu não tô falando que você tem que enganar, mas você tem que deixar o paciente satisfeito com o que você tá propondo, mesmo que seja a pior coisa que ele vai passar na vida dele. Um colega meu, inclusive eu recomendo quem quiser seguir, o nome dele é Bruno Farnetano, ele faz muito conteúdo no Instagram, ele é professor de medicina, então ele fala muito pra questão do estudante e fala pro pessoal que é paciente dele, então é muito legal. Ele faz muitas reflexões sobre filosofia da medicina, que eu acho muito importante. Ele fala assim, gente, você pode estar num dia comum da sua vida, ou num dia até mais ou menos, ou você teve uma notícia maravilhosa. O seu paciente possivelmente está no pior dia da vida dele. Ele está no pior momento da história de vida dele, e você está encontrando com ele. Então você tem que lembrar que aquela situação é horrível para ele. Uhum. Esse era um exercício que a gente fazia no balcão de farmácia também, viu, Sil? Uhum. Ninguém tá feliz de gastar R$1.000 com a caixa de remédio, sabe? Você tá indo pro nutricionista, o nutricionista tá te recebendo, ele não tá achando maravilhoso, eu vou cortar meu hambúrguer, Às vezes aquilo ali traz várias reminiscências ancestrais do cotidiano dele, da infância. Era o único dia que o pai tinha dinheiro pra levar ele pra fazer alguma coisa, era o dia do McDonald's. Por exemplo, onde eu morava, em Caxias, hoje mudou a cidade, não sei se pra melhor ou pra pior. Mas quando eu era criança e adolescente, o grande programa da classe média, quem tinha dinheiro na minha cidade, ia no McDonald's, levava o filho no McDonald's. O dia que eu fui no McDonald's pela primeira vez, eu me senti, agora eu sou classe média. Olha só. Porque eu fui no McDonald's com as minhas amigas. Então, assim, hoje eu não como McDonald's, não é uma coisa da minha rotina. Mas na gravidez, um dia eu pedi por ela, eu quero comer McDonald's. Porque isso, assim, existem algumas lembranças. Claro, gente, não tô defendendo que o McDonald's tem comida saudável. Só tô falando que pra pessoa não é uma experiência legal. Então, nós, profissionais de saúde, temos que entender que a gente tá lidando com vidas que estão passando por sofrimento. Agora, dito isso, o que acontece? Muitas vezes, a gente lida com sofrimento, mas a gente lida com a teimosia. E o que acontece é, por conta do excesso de conhecimento e da validação que as redes sociais trazem para as pessoas, muitas vezes as pessoas insistem em coisas que não só não têm comprovação, como desperdiçam recursos, desperdiçam tempo e tiram delas a chance de ter uma melhor qualidade de tratamento. Eu vou dar um exemplo, gente. Isso aí foi um caso meu que eu peguei na época da residência. Uma médica, ela era homeopata. Ela chegou pra gente aos 58 anos com a seguinte história. Ela trabalhava em vários hospitais. O diretor de um dos hospitais chegou pro marido dela e falou, eu vou demitir a sua esposa, mas eu tô te contando isso antes de eu demiti-la, porque vocês vão ter que procurar algum tipo de tratamento médico. Por quê? Ela começou a prescrever doses erradas de medicamentos para os seus pacientes. Ela começou a passar, 20 gotas de Berotec, ela passava 20 ml. Meu Deus! Essas coisas assim. Gente, Berotec é medicamento para asma e assim, dispara o coração de uma forma agressiva. Aí a pessoa fala, eu quero fazer medicina, pra que eu preciso aprender matemática, né? Não, e aí agora você imagina a pessoa aqui no balcão da farmácia que pega a receita com isso. Ele começou a receber, né? Aí ele demitiu. Ela levou ainda 1 ano para procurar atendimento,
Acho que ela tentou ainda, porque os erros não eram o tempo todo. Agora vem o momento, vou botar o barrete de acadêmico e falar, então. Gente, pessoas com alta escolaridade e alta demanda cognitiva, muitas vezes eles abrem demência de Alzheimer com erro no trabalho. Então, o engenheiro que erra métrica, o médico começa a cometer erro médico, o motorista começa, né, o cara é motorista a vida toda, começa a cometer erros pequenos no trânsito. E o podcaster que começa a esquecer um monte de coisa, o que é isso? É só idade ou pode ser? Não, a gente tem uma perda de desempenho cognitivo com a idade, principalmente por conta de atenção, né? Mas ela tava abrindo um quadro de demência de Alzheimer, de doença de Alzheimer. E aí ela demorou em 1 ano para procurar atendimento. Quando ela procurou atendimento, ela foi pra homeopatia. O que aconteceu? O dinheiro deles acabou. Eles saíram, sei lá, vamos dizer que eles moravam nos Jardins, lá em São Paulo, foram morar no Capão Redondo. E aí eles foram parar no hospital universitário, porque já alguém indicou pra alguém, por favor, aí arruma uma vaguinha. Mas ela já chegou em estágio grave. Ela não chegou em estágio moderado, entendeu? Ela sentada, ela era uma pessoa que se comportava muito bem socialmente, assim, quietinha, sentada. Ela não tinha grande problema de comportamento socialmente, então ela passava desapercebida, mas quando a gente testou ela, tipo assim, ela já estava no estágio grave e ela não teve acesso ao tratamento médico para demência que já estava disponível e já tinha pelo SUS. Olha isso, época. Gente. Ela já poderia ter pego as cápsulas pelo SUS. Sim. E ela não teve acesso. Então, qual é o problema de você procurar uma terapia alternativa assim? Não, eu não vou ficar na tradicional. Quando você fala que ela não teve acesso, foi por opção dela, né? Sim. A escolha dela só pra deixar família. Claro pro público aqui. Foi uma opção dela. Mas ela ficou tratando com bolinhas. Com homeopatia, exato. Com homeopatia. E aí, quando ela chegou, ela já estava, sabe, no estágio avançado. Aí alguém vai dizer assim, pô, Silvana, mas eu fui na homeopatia e funcionou. Então, gente, eu já fui na homeopatia. Eu tinha um amigo, ele era meu preceptor de terapia intensiva. Aí eu falei assim, eu tô com enxaqueca. Ele falou assim, vai lá no meu consultório, eu sou homeopata. Aí eu fui lá. E, gente, a anamnese deles é maravilhosa. É maravilhosa. Como foi a gravidez da sua mãe? Seus pais estavam apaixonados? Cara! Você é uma pessoa indignada com a injustiça? Você fala, sou muito indignada com a injustiça. Nossa, então quando ele falou isso, eu falei assim, sou eu. Aí ele... Tá aí. 30 bolinhas de manhã de açúcar, 30 bolinhas. Gente, então, assim, e na época, eu vou falar pra vocês, na época, eu tive melhora de diversos parâmetros que eu tava apresentando. Claro que isso teve um grande ponto de efeito placebo. Entendeu? Mas eu não deixei de usar os meus remédios que eu usava. E você pode ter 1000 explicações pra coisa ter funcionado. O que é importante nisso pra gente ressaltar? Não é, gente, que a gente tem que simplesmente demonizar quem procura práticas alternativas. Sim, claro. As pessoas, elas estão, primeiro, partindo de coisas muito arraigadas na espécie humana. Segundo, existe um canto da sereia muito pesado rolando por aí. E o canto da sereia tá na internet, onde tem fácil acesso pra todo mundo ver. Muitas sereias cantando alto e bem afinado. E muita gente validando, né, nos comentários e tal. E também a medicina tradicional muitas vezes não oferece boas respostas. Por quê, gente? A medicina tradicional, ela ainda tateia em vários territórios. O que revolta muito na série é que a oncologia, que é o grande foco da série, ela é uma das áreas da medicina que se revolucionou nos últimos 20 anos. Só vou colocar um dado aqui, naquele canal Nunca Vi um Cientista, que são duas meninas que falam. A Laura e a Ana, elas são muito boas. Tem no YouTube, tá no Instagram e tal. E elas colocaram o dado, um vídeo que a gente viu, ela falou, a área do câncer é a que mais tem estudo hoje, é a doença mais estudada, onde eles estão mais lutando para encontrar opções, né? Não, e o câncer, gente, eu já ouvi um podcast que falava assim, nós chegamos à cura do câncer, era a pergunta do podcast, e a oncologista falou assim, então, pode ser que nós estejamos vivendo essa era. Aí você vai falar assim, como assim? É porque quando fala câncer, gente, vamos pensar em 350 doenças. Então, tem câncer hoje. Eu conheço uma pessoa que é um idoso, mas é um idoso ativo que trabalha, tá? Não é um idoso debilitado em casa, não é um idoso frágil. Ele descobriu um câncer e ele reforçou medidas de estilo de vida e ele tá fazendo imunoterapia. Gente, ele tá zerado. Não tem doença. Ele faz os PET lá, as coisinhas, tá zerado. Tomando lá a imunoterapia dele a cada 40 dias. Aí tem uma febre no dia seguinte. E tá vivendo a vida trabalhando, produtivo. Malha de manhã, tem lá o personal trainer dele.
uma dieta toda regrada, dorme bem, trabalhando, produtivo, sem câncer. Desculpa, pro leigo aqui, o que é imunoterapia? É o recomendado pela medicina. Imunoterapia é uma nova modalidade. Você faz uma injeção de tipos de anticorpos. Você não faz drogas para matar células. Você reforça seu sistema de defesa, né? O que acontece? O que eles mostram ali de quimioterapia, veneno e tudo mais, isso aí, gente, década de 70, 80, 90. A nova geração do câncer hoje, o que eles fazem? Esses anticorpos não só, como é que eles reforçam o sistema imunológico? O câncer é como se fosse um monte de ninja te atacando. Eles vêm à noite, de modo furtivo, não sei o quê. Esses medicamentos, eles chegam para a célula de defesa e falam assim, então, meu filho, deixa eu te explicar. Onde tiver pintado de verde fluorescente, tu atira. Você entendeu? É ali que você tem que atirar. Ali. Aí ele vai e mete um alvo de 5 metros na área dos ninjas. Ele vai lá na testa de cada ninja e põe um troço de 5 centímetros. E aí o nosso sistema imunológico vai. Porque a terapia antiga, né, Sil, só pra ajudar aqui também o pessoal a entender, ao invés de colocar o alvo na cabeça do inimigo pros soldados do nosso corpo lutarem contra ele, era um veneno que você colocava no corpo, era tipo, você tava injetando soldados no corpo pra matar eles. E aí, nisso, atingia células saudáveis também. Então, por isso que a pessoa se sentia mais debilitada, né? Porque aí toda célula que tem multiplicação rápida é muito atingida pela terapia tradicional. Por isso que o cabelo caía, né? Tudo isso. A pessoa tem mucosite, né? A pessoa fica sem conseguir comer, fica enjoada, vomitando, porque a mucosa do intestino, do estômago, da boca ficam feridas. A pessoa ficava com a pele muito fina. Então, assim, gente, a pessoa realmente ficava com anemia, a pessoa ficava muito debilitada. Fica ainda porque ela ainda é usada. Embora isso que eu ia você falar, tenha gerações. Você tem gerações mais recentes. E claro que vai depender do câncer, gente. Tem câncer que você vai falar assim, cara, o sistema imunológico tá tão baratinado que até eu treinar esse filho já foi. Eu vou meter minha bomba mesmo, cara. Vou jogar minha bomba atômica lá, entendeu? Olha só, linfoma, se não me engano, são 40 tipos. E quando a pessoa diz assim, eu tenho linfoma, você fala assim, que linfoma? Entendeu? Onde? Eu tô falando 40 tipos do não Hodgkin, porque o linfoma de Hodgkin é uma entidade separada. Inclusive, o linfoma de Hodgkin, descoberto cedo, tem 90% de taxa de cura. Olha aí, caramba. Entendeu? Então, assim, você fala de câncer, é muito variado. Mas o que acontece ali na série, que eu acho que é importante a gente dizer? A terapia tradicional avançou muito em oncologia. Muito, 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 muito. Então, o que revolta na série é muita gente saindo do tradicional para ir para o alternativo, quando o tradicional tá cada vez mais eficiente. Ah, Silvana, mas é sofrido. Gente, aquela cena da Caroline Dickman cortando cabelo, porque vai começar um tratamento, ela existe hoje. Ela existe. Mas ela não é uma cena de todo mundo que trata câncer. Né? A cena da menina lá que vai amputar o braço, ela existe, mas ela não é a cena de todo mundo que trata câncer. Então nós temos que entender que a coisa avançou muito, é uma área de muita modernidade, que a gente tem muitas coisas legais, inclusive o que melhorou muito também. Aquele paciente que vai fazer a droga citotóxica, aquele paciente que vai fazer essa bomba, e gente, olha só, para não passar pano, essas quimioterapias tradicionais, você sabe quando é que elas foram desenvolvidas? Elas foram desenvolvidas inicialmente como armas químicas para a Primeira Guerra Mundial. Uau. Eles começaram a testar como arma química, viam os efeitos que faziam no corpo dos soldados. Aí falou assim, se eu tratar, usar isso no câncer. Então a primeira geração era sinistra mesmo. A pessoa que lembra da avó doente, ela tem uma lembrança que é real. Que é pele e osso, sem cabelo, né? Mudou muito. Tá muito diferente. Então eu acho que o que a gente tem que entender é, até essa quimioterapia um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, hoje em dia, eles já sabem qual alimento a pessoa deve comer nesse período, que vai trazer menos desconforto. Né? E medicamento para tratar os sintomas pós também, né? Por exemplo, vômito na quimioterapia. Surgiu hoje medicamento que trata especificamente isso. Você às vezes faz junto com a químio. O paciente que tem o problema da queda de cabelo, o tempo é muito mais curto. O paciente que tem problema de fraqueza, mudou muito. Hoje em dia você faz fisioterapia, você faz atividade física, você põe a pessoa para fazer musculação durante um tratamento de câncer. Você põe a pessoa para fazer uma alimentação diferenciada. Você tem suplemento. Então, hoje em dia mudou muito. Então, o que revolta é trocar o tradicional, que está cada vez mais avançado, por uma coisa alternativa que não tem comprovação nenhuma. E aí, na série, é muito legal, porque tem a figura, que eu falei que é a vilã de James Bond, que é aquela senhora lá alemã, que essa figura, que eu falei que a Fernanda Torres poderia fazer essa personagem, que ficaria muito legal, porque ela falou que queria fazer uma vilã de James Bond, né? Ela é perfeita. Então, aquela mulher é uma vilã de James Bond. O que acontece? O problema é
é que existe essa figura desse ser que ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro com práticas de saúde alternativas. E que ele vende curso de como fazer, ele vende produto, ele tem um local, ele faz não sei o quê. E o que acontece? Os casos que dão errado são botados para debaixo do tapete. E a culpa é do paciente que não fez certinho. É sempre o paciente não fez certinho. Isso a culpa que eu ia dele. falar. Você não aqui. tomou a dose certa, Entendeu? você não tomou todos os dias. Você ou não você não tomou pensou os sucos positivo quando você direito, tomava. A sua família te atrapalhou, né? Uhum. E o que acontece? Esse cara, esse vilão de James Bond aí que tá vendendo a terapia alternativa, além dele ter todas essas desculpas, ele joga as coisas pra debaixo do tapete. Ele tem muito poder e tem muito dinheiro pra te criar uma estética totalmente convidativa pra você seguir esse tratamento. É tudo muito shining, é tudo muito bonito, né? A atmosfera de quando você encontra essa pessoa é fabuloso. Silvana, mas o que tem de gente fazendo isso na internet é absurdo. Antes da nossa gravação aqui, eu vi um vídeo, eu mostrei pro Paulinho. Eu falei, amor, veja esse vídeo pra já entrar irritado na gravação. De um cara que ele se diz doutor PhD, falando bobagem atrás de bobagem. E tem muitos seguidores. E a gente faz a besteira de entrar nos comentários e todo mundo amando o que ele tá falando. É isso. Graças a Deus que você apareceu na minha vida, doutor. E vou falar Sabe, uma coisa. assim? Tem médico fazendo isso. E assim, médicos formados em bons lugares. Na minha faculdade de medicina, quando chegou a pandemia, tinha calouro meu, veterano meu, lá no YouTube, fazendo live, falando besteira. Aí por isso que é assim, eu vou até fazer um pausa aqui, pra gente respirar, todo mundo junto. Goosebumps. É por isso que, por exemplo, aquela tia sua, aquela amiga sua, que recebe uma informação pelo WhatsApp, recebe um vídeo desse doutor aí, do colega de classe da Silvana, pelo Instagram. A pessoa não tem muito conhecimento, ou até tem conhecimento na área, mas ela procurou uma medicina tradicional, onde o médico não deu a atenção devida pra ela, não olhou no olho, não explicou. E aí ela tá desesperada, ela tá querendo se ajudar. E aí ela recebe esse vídeo do colega de classe da Silvana. Vou botar a culpa nele. E aí ela vê o vídeo, entra nos comentários falando que mudou minha vida. E olha, sabe qual que é a credibilidade desse cara? Não é onde ele estudou, não são quantas pessoas ele tratou, não são quantos livros, quantos tratados. Não é isso que dá credibilidade pra ele. O que dá credibilidade pra ele é o número de seguidores que ele tem, o número de comentários que ele tem. Exato. E aí a minha tia, a sua tia, vai acreditar nesse tratamento, Exatamente. vai seguir, vai gastar dinheiro, vai fazer. E pior ainda, muitas vezes abandonando o tratamento tradicional. E por que eu tô falando isso? Porque a gente conhece pessoas próximas da gente, amigos e tal, onde foi diagnosticado com doenças que precisava de um tratamento tradicional, pesado, e comentou com a gente falando, olha, eu recebo chuvas e chuvas de mensagens, WhatsApp, Instagram e vídeo YouTube falando, por que você não tenta fazer isso? Por que você não tenta fazer o tratamento onde segunda-feira você só come comida verde, terça comida vermelha, quarta comida amarela? Porque isso dá certo, porque eu vi que fulano de tal tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, sabe? Então assim, é complicado, não é simples a gente olhar para uma pessoa e falar, cara, por que você deixou de fazer o tratamento tradicional? E eu tô falando aqui, não tô nem falando de câncer, viu? Tô falando de qualquer outra doença. Diabetes super comum. Por que você deixou de fazer? Por que você deixou de tomar sua metformina que tava funcionando, que tava dando certo, pra tomar só chá de pata de vaca, por exemplo? Porque o chá da pata de vaca não tem efeito colateral, a metformina tem. E a menina do Nunca Vi um Cientista falou, se não tem efeito colateral, porque não funciona. Porque tudo que vai fazer uma diferença no seu corpo vai te dar um efeito colateral, porque está agindo. Você não tá causando nada. E a gente, outra coisa também, né? Nós, seres humanos, gostamos e precisamos de rituais. O ritual é muito importante. Eu recebi um paciente no consultório há um tempo atrás, e é muito engraçado porque são vários pacientes que trabalham na mesma empresa. E então eles têm a mesma rotina, né? Do dia a dia do trabalho deles. E a maioria com obesidade, hipertensão, vários problemas de saúde. E aí chegou um, e eu falei assim, olá, tudo bem? E ele falou, doutora, a senhora não tá me reconhecendo, né? Eu perdi 9 quilos. Uau! Porque eu não tenho assim, deu aquela secada. Nossa, o que aconteceu? Ele falou que ele foi levar o pai pra fazer hemodiálise. Ele viu a rotina do pai com hemodiálise. E aí caiu a ficha. Falou, caraca, eu vou fazer isso aí. Eu vou mudar a minha vida. E aí ele começou a fazer exercício funcional em casa. Mudou um pouco a rotina de alimentação dele. Mas nada demais, tá? Ele continuou comendo o que comia, mudou a quantidade, aumentou vegetal. E passou a tomar água com limão todo dia de manhã. E perdeu 9 quilos. Ah, essa água com limão é famosa. E foi a água com limão, né? Na cabeça ele foi a água com limão. Ai,
verdade, gente, esse ritual da água com limão, ele fez parte de uma série de mudanças que ele fez. Mas o ritual foi importante para ele realizar a nova fase da vida dele. Porque ele agora é uma pessoa que estava se cuidando. Então, o ritual é muito importante. E muito dessas práticas alternativas, elas vendem um ritual. E a gente compra o ritual. Sim, Só, gente, que uma isso. coisa, olha só. Uma coisa é você ser um rico que tem dinheiro sobrando, não sabe o que fazer com ele, e ir lá para um spa no Nepal passar um tempo. Porque a hora que o bicho pegar, ele tem um jatinho que traga ele de volta. A outra coisa é você ser uma pessoa de classe média que precisa trabalhar para pagar a conta, para criar filho, e você abandonar um tratamento tradicional por conta de uma coisa que não tem comprovação nenhuma. E claro, gente, muita gente vai dizer que tem comprovação, muita gente vai dizer que tem estudos, que a prática dele confirma, papapá. E pior, tá? Muitas vezes a gente pega o que tem comprovação, o que tá realmente fechado, que tem alguma diferença, e joga no bojo do alternativo. Olha a complexidade. Tem muito médico que fala pro paciente, isso aí não serve de nada. O que serve é tomar o remédio. Quando a gente sabe que isso não serve de nada, ele não tá nem checando. E aquilo, sim, tem serventia. Por exemplo, eu tô agora trabalhando, eu consegui, né, a minha certificação de medicina e estilo de vida. Agora eu sou certificada por International Board of Lifestyle. Aí o que acontece? A medicina de estilo de vida é um movimento e uma abordagem. diferente de wellness, né? Não é um wellness. Da cultura do bem-estar. Não, é só pra deixar claro aqui. Exato. Ela não é especialidade médica, ela não é praticada só por médicos, embora tenha o nome de medicina. Ela é uma abordagem de saúde baseada em você mexer no seu estilo de vida. E ela é baseada em 6 pontos. Acho que até já falei anteriormente. É atividade física, nutrição, sono, conexões sociais, minimização de estresse e minimizar substâncias nocivas. E aqui entra álcool, tabaco, drogas ilícitas, poluição ambiental. Agora, o que acontece? A gente sabe que 3 principais alimentos implicados no início de um diabetes. Carne processada, aquele salaminho, o Ramon aí do espanhol, tá implicado no início de diabetes. Não, nossa, o Ramon não é processado, não. É pura. Fatiado. Não, é verdade, então, não fatiado direto tem da que tomar coxa. cuidado. Então, a carne processada, carne vermelha, aí o Ramon não escapa. E açúcar adicionado. Não, Olha açúcar só, a gente essas tá de 3 boa de coisas. açúcar, né, amor? Gente, olha só. Aí tem 3 maneiras de eu lidar com isso. Uma maneira é que se dane, eu vou tomar remédio mesmo, vou me entupir dessas 3 coisas. Eu vou morrer, mas vou morrer feliz. Vou morrer mesmo. Segunda coisa é falar assim, não, então eu vou porcionar adequadamente, eu vou tentar não comer isso todo dia. Buscar gente, quando eu casei, equilíbrio. olha só, quando eu casei, um casal, 2 pessoas, aqui em casa se comprava 1 quilo de presunto. A gente ia no atacadista, o Rogério pegava sempre. E durava, 2 pessoas. durava quanto esse 1 quilo? Pro mês. Ah, do mês tá bom, vai. Não, mas assim, 1 quilo de presunto, sendo que eu quase não comia presunto. Agora sim. Agora Tá sim. bom, dividiu no meio. E assim, porcionar, né? Poxa, vai ter uma festa, vai ter um evento, vai ter um risole de presunto. Não vou comer, porque... Cara, você já comeu aquilo no último mês? Sim, come de vez Né? em quando. É Natal, é Páscoa, papapá, né? E o terceiro caminho é tipo assim, a indústria é um demônio que tem que ser exorcizado. Aí você, uma criança, né? Você tá numa festa, alguém oferecer um presunto pro teu filho, dá um tapa assim na mão da pessoa. Vai envenenar meu filho! Né? Porque isso, gente, acontece. Não, eu não entupo meu filho desse tipo de porcaria, tudo mais. Que é o terrorismo nutricional, né? Olha, o glúten, ele vai acabar com a tua vida, né? A lactose é um demônio. Cara, lactose dá um programa grande. A gente tem que gravar um programa só sobre lactose, viu? O foco... Agora eu vou te dar um dado. 51% da população brasileira é intolerante à lactose. Olha aí. Em algum nível, né? O que significa que tem 49% que pode tomar leite. Entendeu? Esse que é o dado. Não, e o mais bizarro é que aqui na Espanha o pensamento é completamente diferente do Brasil. Aqui o incentivo a beber leite é enorme. E tem a ver com genética isso. Tem a ver com genética. E claro, e tem a intolerância parcial. Mas isso explica por quê? Que tem gente que toma leite e fica desconfortável mesmo. Mas não quer dizer que o leite tem que ser demonizado por causa disso. Mas aqui é muito ensinada a questão do equilíbrio, sabe? Então, assim, Exatamente. igual, por exemplo,
no Brasil eles falam assim, porque leite, cara, eu cansei de ouvir isso, cansei morando aí no Brasil, né? Porque eu gosto muito de leite, eu sempre dei leite pros meus filhos. Porque o único animal que bebe leite depois que cresceu é o ser humano. Você já ouviu isso, né? Sim. Que é só filhote que bebe. E aqui na Espanha é completamente ao contrário. Aqui tem o dia do leite na escola. Aqui no supermercado tem as caixinhas de leite individual, puro, Legal. que as crianças tomam. Nos bares, as crianças não tomam refrigerante. Muito Toma pouco, leite. né, amor? Toma leite. Toma leite puro Gente, ainda, puro. E vamos sabe? lá. O ser humano é o único animal que toma leite depois do tempo do desmame. Será que é por isso que a vaca continua pastando lá na grama e nós criamos uma civilização enorme que domina a Terra e vai até a Lua e tá tentando ir pra Marte? Não é. Né? Tem um ponto. Bom. Né? Né? Então, assim, né? Você quer ficar pastando igual a vaca? Ok, vai pra... Acabou o podcast de lactose. Mas assim, é isso aí. o ponto é, Pronto. a gente tem que primeiro entender o que é prática baseada em evidência, e nutrição tem muita coisa legal. Entender que o médico não pode dizer assim, não, é só remédio que resolve. Isso hoje em dia não é considerado uma coisa adequada. Então, assim, pacientes com câncer tem que fazer atividade física propositiva. Não é assim, não, caminhar um pouquinho. Tem que puxar um ferrinho dentro da sua tolerância, dentro da sua condição, orientado por alguém que conheça, que saiba lidar com paciente com câncer. A alimentação dele tem que ser uma alimentação adequada para as fases do tratamento. Então, tudo isso está correto. Está correto. Agora, por exemplo, não adianta você achar que vai, do tratamento do câncer, se curar tomando suco colorido, entendeu? É diferente eu dizer suco colorido, substituir sua dieta por sucos coloridos ao longo do dia. Isso é errado. Um prato deve ter todas as cores nos vegetais. Tem que ter o verde, tem que ter o branco, tem que ter o laranja, o roxo. Por quê? Porque esses pigmentos, eles são substâncias antioxidantes. E algumas dessas substâncias têm propriedade anticâncer. Então, eu preciso comer isso durante o tratamento de câncer. É diferente de eu dizer, troque o seu tratamento de câncer por comer isso. Entendeu? E aí que habita o perigo, né, Silvana? Aí que Nossa, habita o velho. perigo. Aí que habita o perigo. E o que acontece, gente? Muitas pessoas, elas são levadas a abandonar o tratamento porque a prática dessas pessoinhas lá da vilã de James Bond é uma prática de seita. É uma prática religiosa. Ela te vende religião. É uma lavagem cerebral, exatamente. Ela te vende seita, te vende religião. Te vem de uma crença mesmo. Então ela diz pra você que tem que ter o ritual de ir lá falar pro oncologista que você não volta mais lá, entendeu? Que tem que ter o momento dela dizer que vai provar que todos eles estão errados. E você tem que tomar aquele suco lá por um tanto tempo e ficar 1 ano sem fazer exames, porque os exames que vão te fazer continuar a ficar doente, Ai, porque gente. as ondas de radiação que seu corpo tá recebendo são o que vão te prejudicar e tudo. Então vai entrando nesse círculo maluco aí, de cada vez mais afundando na doença, achando que tá melhorando. Porque se você tira alguns alimentos, talvez, assim, que podem... tem alimentos que deixam a gente mais indisposto e tal, né? Se você tira ele e começa a comer coisas mais saudáveis, você vai se sentir melhor, né? Vai ter essa, nossa, tá fazendo bem pra mim mesmo, então eu tô me curando, né? Só que, na verdade, a doença mesmo não tá sendo tratada, você tá tendo uma melhora... De disposição, né? E às vezes você não tá se sentindo melhor. Eu acho que tem uma cena ali na série que é maravilhosa. Tem a cena da mãe da menina, né? Que a mãe da menina tá com câncer e você vê claramente a mulher tá acamada, a mulher não tá mais andando e ela, não, eu tô melhor. A menina tá fazendo os sucos. A menina entende que a mãe não tá melhorando. Ela vai atrás da vilã de James Bond, o que ela diz? Tua mãe tá fazendo algum atalho? Ela tá usando analgésico. É isso. Então é um isso. analgésico. Tá usando analgésico. Então, o que acontece? Não é só a pessoa pensar que tá se sentindo melhor. A vida da pessoa não está se sentindo melhor. A menina lá do suco tava cheia de caroço no braço e falando assim, não, vou passar isso aqui. Não, ele tá querendo, eu tô lutando contra ele. Aí eu gostei de uma frase que a mulher lá da mãe ayahuasca falou, que eu achei fantástica, que ela virou pra menina com câncer e falou assim, o câncer é você, ele é parte de você. Você não tá lutando contra um inimigo externo, foram as suas células que produziram isso. Isso tem uma faca de 2 gumes, que ao mesmo tempo você fala assim, cara, eu sou a culpada, não é isso. Mas que você tem que entender que é o seu corpo. Isso tem uma série de responsabilidades, tanto para que você trate ele com gentileza, e gente, eu assim, dentro do cuidado paliativo, eu entendo que tem pacientes que vão decidir não fazer tratamento de câncer.
tem pacientes que vão decidir não fazer tratamento de demência. E a gente tem que acolher essas pessoas. Eu acho que elas não têm que ser demonizadas, sabe? Sim. Elas têm que ser acolhidas e abraçadas, porque vai da história de vida dessa pessoa. Só que ela tem que ser esclarecida sobre isso, antes de tomar suas decisões. Ela tem que ter todas as informações na mão, né? E ela também tem que ter o direito de mudar de ideia. Que eu acho que isso são coisas que nós médicos, às vezes, pecamos muito. Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, não, eu não vou fazer essa cirurgia. Ah, é? Então fica aí, o problema é seu. Eu não te atendo mais. Tem gente que faz isso. Sim. Entendeu? Meu Eu não te atendo Deus. mais. Sim, e eu a vi. pessoa sobrevive. Por quê? Porque, gente, tudo que a gente lida... Lembra que eu falei que a medicina hoje é baseada em estatística? Estatística, ela diz respeito, em geral, quando a gente quer confiabilidade, a cerca de 95% dos casos. Então, sim, tem a velhinha que ficou tomando chá de lá de chapéu de couro, que não sei o quê. E o açúcar dela normalizou. Isso vai acontecer. Por quê? Porque foi um ritual pra ela mexer na saúde. Porque ela tinha que andar não sei quanto tempo pra arrumar o chapéu de couro. Porque o corpo ela dela foi reagiu ficando mesmo. idosa. Isso é verdade, não é pelo chapéu de couro em si, né? É por ir pela buscar caminhada o que ela chapéu fez, de couro. por Não, escalar e você a quer ver? árvore, por tomar o esses solzinho aquele dia. Esses cânceres ósseos, eles que ali na série são mostrados, câncer de sistema conjuntivo, osso e músculo, eles são extremamente agressivos. Muita gente morre em 1 ano ou 2. Aí você vê que a menina ela tá vivendo mais tempo, ela, cara, vitória. Mas ela pode estar nos 5%, nos 2,5%, sabe? Ela pode estar naqueles 2,5% da ponta da curva de Gauss. E qual é o ponto? Que a gente tem que entender que a gente tá lidando com pessoas que são inteiras. Às vezes ela tem uma história muito ruim. Eu tenho uma amiga, tinha, né? Sim, eu fiquei muito triste com o que aconteceu com ela, mas eu também, assim, lidei com esse luto ao acolher ela. Ela era uma pessoa que se casou com um homem mais velho e esse homem, ela teve 8 anos de casamento. 4 anos felizes e 4 anos no INCA, fazendo tratamento com ele. Ele desenvolveu um câncer de próstata e morreu assim em 4 anos, com todos os tratamentos. Não era um cara tão idoso assim. E foi muito triste assim. E ela viveu a viuvez dela muito bem, se dedicava à igreja e aí começou a aparecer uma suspeita de câncer de útero para ela. E ela não quis se tratar. O médico chamou ela não quis fazer a biópsia. Da experiência que ele teve. Né? Da Que experiência. ela não teve. quis. Nossa. A sobrevida é grande. E Uau. ela, tipo assim, ela fugiu. E a morte é às custas de grande sofrimento. O que eu converso muito com os pacientes, às vezes, não é só, eu vou morrer mesmo. É que, às vezes, a morte é sofrida demais e não precisaria ser. Como você vai morrer, né? E aí, quando eu falo sobre isso, a pessoa fica assim, aí começa a pensar, vem cá. Porque você acha que vai morrer dormindo, né? Vai desligar o botãozinho e pronto, né? E não é assim que acontece. Em geral, você morre, sei lá, num procedimento super agressivo, numa situação muito séria. Mas eu vou ficar em casa. Você morre em situações muito horríveis. E o que aconteceu com ela foi que ela acabou piorando muito, muito, muito. Fez uma cirurgia em condições ruins. Fugiu do hospital, gente. Ela fugiu do hospital. Ela estava em São Paulo, pegou um ônibus pro Rio de Janeiro. Ela teve ruptura dos pontos. Meu Aí eu fui Deus. visitar ela em casa. E assim, tava uma situação deplorável. Sendo cuidada pela igreja, o pessoal todo Meu amparando Deus, ela. meu Deus, E aí que dó. eu falei, aí eu lembro que 1 semana depois eu fui visitá-la na UTI do INCA. Quer dizer, ela acabou onde ela não queria estar, entendeu? Em seguida ela morreu. E foi muito triste, assim, e muito, sabe, foi muito difícil lidar com esse luto. No final eu acolhi, que eu entendi assim, cara, ela não queria passar pelo que o esposo tinha passado. E ao mesmo tempo, ela não teve um médico que chegasse para ela, porque ela fugiu do médico. Ela não foi informada, ela escondeu da família. Então, isso foi há muitos anos, foi bem antes da pandemia. Hoje, com certeza, ela estaria na rede social, procurando. E provavelmente até caísse na mão de alguém que mandasse fazer algum chá, alguma coisa, não sei o que, limpa o útero, Qual é o ponto, assim, né? A gente tem que acolher essas pessoas e às vezes a gente espanta. A gente tem que sentar e ouvir o que essas pessoas têm a dizer, quais os dramas delas. E o mais importante, se você está lidando com alguém que tem essa dificuldade, que está nesse lance, tudo bem, você quer tomar chazinho de não sei o que para baixar o açúcar, continua tomando seu remédio. Sabe por quê? Se a tua diabetes sumir, o médico vai tirar o remédio e você vai dizer, cara, tô curado do diabetes, ó, que maravilha. Foi lá o chazinho, mas você ficou sem remédio, continua com seu remédio. Se você tá tratando um câncer e tá sendo muito sofrido e estão te oferecendo lá uma dieta de não sei o quê, cuidado, porque ela pode debilitar o teu organismo. Isso que é importante. Exatamente. Cuidado com as dietas, né, amor? Exato. Reforçar Agora isso. sim,
Eu quero tomar uma cápsula de não sei o que. Continua fazendo o teu tratamento tradicional. Mas não é bom ter um estudo atrás disso também? Sim. Porque agora, sim, uma coisa pode competir com a outra e atrapalhar, né? Conte pro seu médico, fale com ele, pergunta assim, doutor, eu não quero abandonar o meu tratamento. Eu posso tomar a cápsula não sei o que? Pergunta pra ele, porque pode interferir. Se o médico autorizar, não abandona o tratamento tradicional. Eu quero tomar suco, tô tomando não sei o quê. Conversa com a nutricionista. E veja primeiro se isso não vai atrapalhar mais do que ajudar. Mas pode dar certo. Sim, exatamente. Então, pode dar certo em 2,5%, mas você provavelmente está entre os 97,5%. Você não está entre os 2,5%. E tem muita coisa que pode muito mais prejudicar do que ajudar, sabe? Igual, por exemplo, você ficar tomando uma bomba de vitamina C, cara, isso pode dar uma sobrecarga no seu rim, formar cristais, sabe? Então, assim, tem gente que acha que, não, mas não tem problema, eu tô só tomando meu chá de creatina, sabe? A vitamina C depende do pH da urina. Tô só tomando meu magnésio. Então, tô só tomando meu magnésio e tal, mas, cara, tudo depende da quantidade, por quê e para quê, como que tá sendo a depuração disso, sabe? Porque às vezes você tá tratando seu rim e tá dando uma sobrecarga desnecessária nele, sabe? E quanto mais melhor, não é bom, né? Não existe. Não, exatamente. E assim, gente, teve muito tratamento tradicional que foi estudado. Até na série, eles falam de que eu não pesquisei nenhum dado de veracidade sobre as biografias da série. Eu tô esperando terminar pra fazer. Mas tem uma história que eles contam, que a menina perguntou se podia tomar um remédio que tinha lá na Alemanha, um determinado arbusto, que o pessoal faz um extrato. E é um tratamento derivado da homeopatia. E o que eu li a respeito? Que fizeram estudos experimentais dessa erva e ela foi abandonada não por ela ser ineficaz, é porque ela era citotóxica demais. Ela era pior que a quimioterapia tradicional. Ela era pior do que o que tinha tradicional. Então, o que acontece? Tem uma série de produtos que as pessoas vendem como eficazes e, na verdade, eles são danosos. E tem uma série de coisas que eu também falo com meus pacientes. Eu tive um paciente com atrofia muscular espinhal e ele toda hora aparecia com um tratamento novo. Porque é uma doença que não tem cura. A medicina tradicional não te propõe nada. E a gente fica desesperado pra buscar ajuda. Exato. Né? E aí, muita coisa que ele fez era inócua, mas arrancou recurso. Entendeu? Né? Arrancou dinheiro. E perdeu tempo, né? E deu esperança, tem tudo isso, né? E aí, conforme ele foi abandonando esse aí, sobrou dinheiro pra viajar, pra fazer passeio, sobrou dinheiro pra comprar uma cadeira mais maneira, entendeu? Então, você às vezes tá tirando um recurso. Mas eu vou tratar a demência da mamãe com tal coisa que eu vi em tal lugar, na Austrália, não sei o que vão importar. Às vezes, com esse dinheiro, você paga uma boa terapia cognitivo-comportamental, um bom terapeuta ocupacional, um bom fisioterapeuta, você coloca uma equipe pra trabalhar, entendeu? Então, são essas coisas que às vezes te roubam recurso do que tem evidência. Agora, eu também entendo que a gente tem que sentar, escutar, acolher e daí aconselhar corretamente dentro do que a pessoa entende. Porque às vezes a pessoa fala assim, doutora, eu não quero, Silvana, eu não vou fazer tratamento porque aconteceu tal coisa com a minha avó. Tu fala assim, cara, qual era o tumor da tua avó? Era tal. E o seu é esse. É diferente. É outro. A época que a tua avó viveu era outra. Sim, você os tratamentos eram outros. Às vezes a pessoa fala assim, eu falei com o médico, não gostei. Procura uma segunda opinião. Procura até uma terceira. Você não é obrigado a ficar com o primeiro médico que você conhece, se você tiver alternativa. E a estrutura biológica do ser humano, ela é muito complexa. O que funciona pra um não funciona pra outro. Até mesmo dentro da mesma doença, né? Muitas vezes. Agora sim, eu também entendo que o importante é tome a sua decisão de forma esclarecida e cuidado com coisa que tem comportamento de seita. Até exercício físico, que é bom. Mas tem comportamento de seita, o que você tá fazendo? Cuidado, né? Até alimentação é legal, mas tem comportamento de seita, abandona. Estranho, né? Tem o pessoal aí que fica falando que é pra acordar 5 da manhã, dormir 9 da noite. Você vai ver, é gente rica. É gente rica. Não é gente que não é aguente igual você. Então, você tem condição de fazer o que as pessoas estão dizendo. Não precisa trabalhar com sono, né? Entendeu? Então, assim, às vezes você fala assim, não, eu tenho ótimas conexões sociais. É gente tóxica. O seu grupo é um grupo que só te estressa, sabe? Então, eu vejo assim, a gente tem que trabalhar com o que tem evidência e trabalhar com aquilo que realmente está fazendo diferença. Às vezes você quer que faça diferença. Diferença não está fazendo. Não, meu diabetes está maravilhoso, doutora. Minha glicose está só abaixo de 200. Aí você vai ver, mas sua meta é 120.
Não é 198 como você me trouxe. Então, muitas vezes a pessoa diz que tá melhor, ela não está melhor. E aí vai o recado pra quem é familiar, né? Que eu acho que na série tem esse lance do drama do familiar, e eu acho que os familiares na série têm dificuldade de lidar com os problemas e não sabem como lidar. Faça perguntas pra pessoa e acolha. Afirme o que a pessoa tem de positivo. Que bom que você está engajado em procurar uma cura para sua doença. Que bom que você está interessado em melhorar enquanto pessoa com esse problema de saúde. Que bom. Isso é sinal de que você é uma pessoa interessada, de que você é uma pessoa que gosta de você. Dito isso, aí você começa a trabalhar a questão. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, porque eu tô fazendo isso aqui. Fulano, logo você, uma pessoa com faculdade, não acredito que você faz uma coisa dessas, né? Logo você, que é farmacêutico, tá fazendo um negócio desse. Entendeu? Sabe uma coisa também que eu queria falar aqui, se eu não queria acabar o programa sem a gente falar, é que tem muita gente que procura essas terapias alternativas porque acredita na grande máxima de que, não, esse chá aqui, esse medicamento alternativo, essa terapia, ela realmente funciona. Ela só tá escondida, ela não tá tão falada com isso, porque a indústria farmacêutica não quer que a gente descubra esse tratamento, porque a indústria farmacêutica vai querer sabotar, porque isso aqui realmente funciona e a gente não vai dar dinheiro pra eles. Ou a outra máxima também, que a indústria farmacêutica tem a cura dessa doença e ela só não quer divulgar porque ela quer que você continue usando os medicamentos dela pra tratar. Como se a indústria farmacêutica fosse uma entidade secreta que tá escondida, né, num departamento. E gente, mas eu entendo a falácia das pessoas, por quê? Porque existe muito poder no mundo. Agora, o que eu acho é a mesma falácia da Copa do Mundo. Por que a Copa do Mundo não é comprada? Alguém vai dizer assim, não, mas a Copa do Mundo ela é comprada, porque o país que vai ganhar, ele foi lá e deu um dinheiro pra FIFA, a FIFA manipula pra ele ganhar. Gente, a Argentina teve dinheiro, papai. Não, Deus, mas aí vem o bem. lance. A FIFA ganha muito mais dinheiro com a aleatoriedade de quem chega à final. O fato de ser aleatório dá muito mais grana pra eles do que alguém poderia pagar, algum país pudesse pagar pra ganhar, entendeu? O fato de ser aleatório gera uma renda pra eles muito alta. Então, o que acontece? Não é que tem gente que era doida pra ter a cura do câncer guardada e rifar isso com algum país. Não é que isso não existe. O ponto é que tem a gente com essa intenção, entendeu? Que tem gente com essa intenção que até gostaria. Seria assim, nossa, imagina se eu descobrir essa coisa do câncer. Eu ia ficar muito rico, eu ia virar o primeiro trilionário, entendeu? Só que as pessoas ricas, elas ganham muito mais. Os ricos da indústria, eles ganham muito mais com a competição. Eles têm muito mais. Por quê? Porque eles conseguem ir selecionando melhores profissionais. A pesquisa vai gerando mais recurso. Isso gera um mercado. Gente, eu tô indo agora pro Congresso de Geriatria semana que vem. E aí sempre vem novidades no Alzheimer. O que tem? E assim, tinha uma época que a gente tinha 9 drogas candidatas promissoras. Promissor pesado, que já tá pronto para estudar em humano. E a cada evento que eu vou, vai tombando uma a uma, como soldados dentro de uma batalha campal. Caramba! E muita gente tem levantado a dúvida se a gente está estudando a parte certa. Talvez o que a gente entenda ser o que causa Alzheimer, a gente está num caminho totalmente outro. A gente está, entendeu? Precisando abrir mais. Então, assim, o que acontece? O conhecimento científico, ele ainda tá tão tateando em algumas áreas que sequer a pessoa tem conhecimento para chegar a uma cura para guardar. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? O câncer, ele é tão diverso que ninguém tem ainda condições... Muitas variáveis, né? Muitas variáveis. O ser humano já tem muitas variáveis. Não, gente, então... mas é um assim... sistema caótico, entendeu? Então não tem como. Tem uma coisa que talvez a gente não tenha dado conta, já foi descoberta a cura pro câncer. Ele já foi curado milhares de vezes, né? As pessoas já foram curadas de câncer. Não quer dizer que vai curar todo mundo, mas a cura existe, na verdade. A cura existe. Assim, gente, como, por exemplo, eu falo assim, né? Carmen Miranda morreu de infarto antes dos 50 anos de idade. Todo mundo aqui tem a história de algum avô, de alguém, algum conhecido, mas infartou muito jovem. Hoje em dia, infarto em pessoas jovens é um evento raro. Não, e a gente, como a gente tem lido muitos livros do século passado, do século antepassado, a gente vê como era normal, quando a gente vai pesquisar a história dos autores, como é normal eles terem perdido 2, 3 filhos quando criança. Porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta naquela época. Hoje se uma criança morre hoje, é uma coisa absurda, né? Morrer por falta de tratamento de alguma doença e tal. Naquela época era normal, morrer um aqui, faz outro lá. Nossos avós, bisavós perderam filhos, crianças, e parecia que era uma coisa normal. Tudo bem, claro que tem o sofrimento e tudo, mas hoje já não é mais aceitável uma coisa dessa, porque a medicina evoluiu, né? Era habitual, né? Então, assim, o ponto é, a medicina, ela tem ainda vários pontos de interrogação, porque a ciência não é sobre estar certo.
A ciência é sobre estar menos errado. Quando você começa a entender que o conhecimento científico é para diminuir o seu erro, você começa a entender por que a gente ainda tem coisas que estão ainda precisando de pesquisa e tudo mais. Mas a gente avançou muito e muita coisa que a gente dizia no passado que não tinha cura, hoje tem. Gente, varíola dizimava as crianças de uma cidade inteira. Hoje varíola não existe. Querem que volte, né? Não existe. Eu ia comentar tem exatamente gente trabalhando isso. duro pra isso, mas... Olha só, o sarampo foi erradicado dos Estados Unidos. Mas Estados agora, Unidos passou amiga, anos sem caso de sarampo. Nós temos criança morta por sarampo no país mais rico do mundo em pleno 2025. E as pessoas dizendo que é normal, que é habitual, que sempre teve. Mentira! Isso é uma mentira deslavada, sem vergonha. Fala aí, Sil, pode falar. Falta do quê? É falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Vergonha na cara. Por quê? Basta você ver que passaram anos sem morte nenhuma. Gente, raiva Gente, é só tomar uma vacina. Raiva matava muita gente. Hoje em dia no Brasil, a gente tem 2, 3 casos de raiva por ano. Em geral, é de gente que não se vacinou e que teve algum contato e não procurou ajuda. Ou foi muito mal orientado, que é muito raro. Difteria, você passou a ter 20 casos por ano. Então, a gente já tem a cura de um monte de coisa. É que a gente fala assim, não, a indústria farmacêutica... Cara, a indústria farmacêutica já tem a cura pra muita coisa e ganha dinheiro com isso. Isso é óbvio. Sim. Isso é capitalismo. Não é que eu tô negando, não. Não é que são bonzinhos, não. E o interesse Tá preocupado, deles né? não é... O interesse deles é assim, fazer o mundo um lugar melhor. Não, o interesse deles é ganhar dinheiro. Isso é um fato. Mas é o jogo que a gente joga. Agora sim, o que acontece? O cara tá te vendendo mentindo alternativa, também tá com o objetivo de ganhar dinheiro. Sim. E tem uma outra cena marcante na série, que conta a história de várias pessoas que estão buscando terapias alternativas. E uma delas vai lá pro Peru, né? Pra encontrar a família do Paddington lá. E ela tá desacreditada e tal. No começo não acreditava, depois começou a acreditar e tal. E no final dessa primeira semana, ela começou a se sentir muito melhor. E tava decidindo ir embora. Aí a guru chega lá pra ela e dá um discursinho. E ela se convence a ficar mais Fala uma assim, semana você lá. não quer ficar mais uma semana? Mais Você uma tá tão bem, tá fica mais fazendo uma Vai tão bem chegar pra um você. xamã novo. Vai chegar um xamã novo, exato. Aí a série, de forma bem didática, né? No que ela aceita ficar mais uma semana, a moça chega com a maquininha do cartão de crédito pra ela, assim, sabe? Pode pagar em dólares australianos. Então, a série, ela é bem honesta em mostrar que é tudo produto vendido. Então, gente, não é que a indústria é uma coisa abnegada, não. A indústria te vende produto. Agora, o ponto é, você quer comprar, né, um pão de verdade ou te dou a maçaroca do Matrix e digo pra você que é pão, né? Não, isso aqui é um pão. Você fala assim, não, isso aqui é uma gororoba que tinha lá no filme do Matrix. O que acontece? Muita gente troca um pão honesto aqui por uma maçaroca da Matrix, que diz que é pão pra você. Só que essa pessoa que tá te vendendo aqui, inclusive, vende caro. Tem um momento ali na série que ela fala de um negócio de um produto. Que era a menina, depois da perda de um bebê, né, que ela sofre. Aí tem uma pessoa chega assim, não, tem umas cápsulas aqui que vão repor teu ferro te ajudar. São 400 dólares, 70 cápsulas. Gente, era um dinheiro. Quando ela falou, eu falei assim, tá, a menina tá vendendo suplemento pra garota. Aí quando fala 400 dólares... Em 2015, né? Eu tô dizendo assim, a pessoa tá gastando recurso. Aquilo é produto, aquilo gera renda, igual à indústria farmacêutica. A diferença é, a indústria, você ainda tem alguma forma de você controlar e regular, e você tem até como expor. Essa galera, eles estão com comportamento de seita e eles geram visões religiosas. No final, vira ritual religioso. Então, até pra já ir pra conclusão, eu penso assim, primeiro, nunca abandone o tratamento tradicional em troca do alternativo. Segundo, se o tratamento alternativo for bom, o tradicional vai evoluir pra cura, entendeu? Então, ok. O tratamento alternativo que diz que o tradicional atrapalha, desconfie. Isso é papo de seita religiosa. Isso não é papo de gente que está baseada em qualquer evidência, porque toda nova evidência científica, você sempre vai juntar o tradicional. Quando você testa um novo remédio, você sempre junta o tradicional e adiciona a novidade. É esse o ponto. Então, é fundamental que a gente entenda que existe gente por aí ganhando dinheiro em cima de prática alternativa. Tem gente que pode pagar, que pode se dar o luxo de perder esse dinheiro? Tem. Mas a maioria não tem. E vai morrer, e vai adoecer mais, e vai piorar muito, e vai se privar de um tratamento que poderia lhe trazer muito mais dignidade. Baseado numa crença, né?
Bom, gente, é isso, né? A gente levantou vários temas aqui. Eu espero que a gente tenha esclarecido muita coisa e ajudado vocês a se ajudarem e também ajudarem as pessoas próximas de vocês a buscar informação. Saber onde buscar informação não é só jogar no Google, fazer a busca e pegar a primeira terapia sugerida lá. Conversa muito com o seu médico, né, Silvana? Tenha diálogos francos, abertos e busque os melhores caminhos, os que vão dar mais segurança. Só uma disclaimer que eu tenho que fazer. A medicina de estilo de vida, ela age baseada em evidência. A gente também não introduz coisa que não seja baseada em evidência científica, entendeu? Então, se você for procurar alguma coisa que não é medicamentosa, que é comportamental, que é uma terapia, procure aquilo que tem algum embasamento científico. Procure aquilo que tem alguma comprovação. Ah, mas é um xamã, mas é um guru, mas ele falou que o tradicional não vale. Tem muitos seguidores, né? Tem muito seguidor na internet. Isso não é evidência científica. Eu queria até comentar de um doutor, eu não vou falar o nome dele. Começa com... Termina com... Ih, meu filho, o processinho vem. Não, olha só. E vai aparecer gente dizendo que gosta dele, que ele é muito bom, que aprende muito com ele. Eu tenho umas 3 pacientes que me irritam profundamente quando aparecem no consultório. Elas não sabem, mas me irritam. É porque teve uma figura muito conhecida aqui no Brasil que morreu porque descobriu que estava com câncer de pâncreas e optou por fazer tratamento alternativo segundo a orientação de um desses xamãs. E, cara, quando eu tô vendo aqui a formação do cara, fala que ele é um escritor de autoajuda, nutrólogo, cardiologista, professor, palestrante e médico. Sabe, tipo, é um balaio de gato muito grande, sabe? Sendo que a cardiologia já explotou ele faz um tempo, que a cardiologia se encheu e... cai fora. Cara, e aí fala que ele é conhecido pela promoção da medicina alternativa, pseudociência conhecida como programação neurologística, além do óleo de coco para cura de câncer. Durante a pandemia, promoveu o uso de ozonioterapia e da cloroquina, tratamentos esses considerados ineficazes pela OMS. Cara, a gente tem um órgão que fala se é eficaz ou se não é. E ele também promove o uso do supplement, substância cuja segurança é contestada pelos órgãos de saúde como o FDA, por exemplo. Mas ganha muito dinheiro, né? Ganha muito dinheiro. Um corpo de advogados. Eu borraria uma parte que você falou aí, porque vão identificar. Tem o corpo, muito dinheiro, muita grana, muito poder. E ninguém pega porque já virou... Que é o nome lá do cara do Demolidor? O rei do crime? O rei do crime. Esse nível. Já domina a cidade toda, todo mundo. Cara, e tem muita gente que acredita que o que ele faz é muito bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente acredita, como que a gente expõe isso na internet. E infelizmente, em meio a desespero da gente querer se ajudar quem a gente ama, a gente acaba caindo em um monte de redes aí. Fica suscetível, né? Dá pra entender. Gente, antes que alguém diga, mas era câncer de pâncreas, eu conheço o Tim Keller que teve câncer de pâncreas e morreu. Assim, o que acontece? O câncer de pâncreas ele tem uma sobrevida muito baixa. É muito baixa. Às vezes, raramente você passa de 1 ano. O Tim Keller viveu 4. Ele foi no limite do tempo, assim. Dentro do câncer de pâncreas é considerado um caso muito bem sucedido. Então, pra você ver como é que a medicina tá tateando, né? Mas essa galera morreu mais rápido. É esse que é o ponto. Eles morreram mais rápido. Sim. Entendeu? Não tô dizendo que se eles fossem pro tradicional, eles morreriam mais lento. Só tô dizendo que ele não se comprovou em nada mais eficaz do que o tradicional. Então, quando você tiver um familiar seu com esse diagnóstico, espero que nunca tenha. Espero que nunca ninguém conhecido seu ou desconhecido seu tenha, porque é um câncer horrível. Você lembre que o tradicional ainda tem trazido melhores resultados do que essas titicas. É titica, gente. É dizer que você vai curar câncer com tomate. Ah, não, mas... Cara, coma tomate durante o tratamento de câncer. É legal, é ótimo, é maravilhoso. Mas você não vai... Mas continua seu tratamento. Entendeu? Continua seu tratamento, entendeu? Come seu tomatinho, come sua ervilha, coma repolho roxo, porque o roxo é um ótimo antioxidante, anticancerígeno, mas não abandona a sua quimioterapia, a sua rádio, o que for bem indicado. Acha que o teu médico não está te oberecendo melhor? Procura uma segunda opinião médica. Eu falo com diversas pessoas, assim, você tá com esse caso, você já procurou um serviço de referência? Você já foi atrás de um hospital universitário? Você já foi atrás de um hospital de ponta? Ah, eu não tenho recurso. Vai lá, pede pro CISREG te mandar para um especialista do SUS. Vai no especialista do SUS e pergunta assim, eu quero ir pro hospital universitário aqui da região. Aí sabe o que dá melhor dó? Do que tá. Entendeu? Sim, mas eu sabe sei que o o que acesso dá dó? difícil. É que daí, às vezes, esse cara cai, ele consegue uma orientação de outro médico. Aí ele tá lá dentro do HU, é atendido mal e porcamente por um médico, e aí ele vai correndo de braço aberto pra terapia alternativa. Exatamente. Então, gente, empatia, assim, é um negócio incrível. Vai fazer muita diferença. E aí a mensagem
mensagem que a gente pode deixar para quem é profissional de saúde? Eu falei hospital universitário, que eu acho que ainda tem um nível acima, né? Às vezes na sua região não tem um hospital universitário, mas tem uma Santa Casa que é referência, tem um local. O que eu digo assim, por exemplo, o Hospital do Amor, né? É uma grande referência e não nasceu como hospital universitário. Mas assim, o que eu penso assim que é o principal, nós profissionais de saúde, nós temos que lembrar que a pessoa está vivendo um dos piores momentos da vida dela. Sim. Então lembre disso. Mas eu tenho 10 minutos, eu tenho 15 minutos para atender. Mas lembra que esses 15 minutos podem ser cruciais. Vai ser o momento da vida que a pessoa vai gravar. Se ela tiver que escrever uma biografia, você vai fazer parte desse capítulo. Sim. Você tem que decidir. Como é que você vai ser retratado? Vai ser o vilão do James Bond? Ou vai ser o mocinho? Tem muito médico que não entende como esses 15 minutos por paciente, ele realmente marca a vida. Eu lembro quando eu ia na consulta com as crianças de um pediatra, que era uma vez por mês, eu anotava minhas perguntas porque eu tinha realmente só 15 minutos. Exato. Porque era importante pra mim ter as respostas. Lembra, amor? Sim. Eu tinha as perguntas anotadas. Era o momento mais importante da saúde dos nossos filhos naquele mês, né? Aqueles 15 minutos. Não, e você passou o mês, você acumulou coisa. Então, claro, gente, eu entendo que você tem pouco tempo, mas você... Inclusive assim, olha, eu acho que o tempo que me dão não é suficiente. Repense o lugar onde você tá, entendeu? Agora você tem que lembrar que tá lidando com gente. Isso pode empurrar a pessoa pra uma terapia que vai levá-la à morte. Isso é muito sério. É isso, gente. Tá lá na Netflix a série Vinagre de Maçã. Dê uma chance se você quer... Se quiser passar raiva... Passar raiva e ter tudo que a gente falou aqui de maneira ilustrada, né? Você vê mais ou menos como é que funcionam algumas coisas. Não é um documentário, é uma série dramatizada, mas baseada numa história real. Depois vale a pena até pesquisar sobre isso pra conhecer melhor o que realmente aconteceu, o que não, se você tiver interesse. Mas o modus operandi está lá, de como essas coisas funcionam, então vale a pena pra refletir. E como as pessoas vão também, né, pra esses tratamentos. E eu queria indicar aqui também o canal, o Instagram é Nunca Vi Um Cientista, né? E elas também têm vídeos mais profundos no YouTube. Lá, e as meninas são boas. Estão lá metendo a mão em vespeiro, enfrentando elas estão apanhando, viu, Sil? Enfrentando essa máfia aí, essas religiões, essas crenças todas, mas elas são muito boas. E obrigado, Sil, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Bom demais ter essas conversas. A gente fica revoltado, mas fica mais aliviado que tem gente pensando isso muito bem também. Meu objetivo é trazer paz, não a guerra. Amém. Valeu, gente. Até a semana que vem.